Tá fazendo. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai, agora é sério, vamos começar. Falar, não, pera, eu tô Mano, nervoso, vai Deus. acabar. Senhor, que não seja a tua vontade, que seja. Bom dia, tudo bem com você? Estamos aqui começando mais um vídeo. Hoje a gente vai falar dos conselhos e hoje eu tô aqui com uma participação especial de uma pessoa que eu admiro muito, me inspiro e tá aí, Jonathan Alves. Quer falar alguma coisa? Certeza. Fala, galera, belezinha? Um prazerzão estar participando aqui desse quadro com vocês. Eu acredito que a gente vai trazer alguns ensinamentos para vocês aí que vai edificar bastante a vida de vocês. Então é isso. É isso, graças a Deus. Então, hoje a gente vai falar de 5 conselhos para conhecer a identidade, a sua identidade. Então, o Joe vai trazer o conselho número 1. Boa, vamos lá. O primeiro conselho é reconheça a paternidade de Cristo, né? Isso é muito importante. Se você parar para pensar, você tem o seu RG, né? Todo ser humano tem um. E ali está escrito o nome do seu pai, da sua mãe, todos os seus dados. Porque é através daquilo, desse documento, que é reconhecido a sua paternidade. Com Cristo não é diferente, né? A Bíblia fala que Jesus ele fala, né? Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, né? Se ele não está deixando a gente órfão, é porque a gente tem um pai, né? E ele vai falar também, isso ele fala em João 14:18, né? Em João 1:12, ele fala que ele deu a todo aquele que o recebeu, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. E se a gente é filho, então, consequentemente, a gente tem um pai. E esse pai é Deus. Então, você precisa reconhecer a paternidade de Cristo. Trazendo um exemplo um pouco mais claro para vocês do que eu quero passar, lembra da história do filho pródigo? Só que eu não quero falar do filho pródigo, eu quero falar do irmão dele, né? Porque a gente sabe toda a história que o filho pródigo ele sai, gasta tudo, volta e tudo mais. Só que, focando um pouco no irmão que ficou lá, ele não entendia a paternidade que ele tinha do pai dele. Porque ele servia, mas ele não usufruía do que o pai dele tinha. Então isso é muito louco, porque ele reclamou com o pai dele quando ele fez uma festa pro irmão dele que tinha voltado, e o pai dele só falou assim, mas filho, tudo que eu tenho é seu, você pode fazer isso a qualquer momento. Em outras palavras, você não fez porque você não quis, porque você não reconhecia e você não se enxergava como um filho. Então esse é o primeiro conselho que eu quero trazer para vocês. Reconheça a paternidade de Cristo. Benção. O segundo conselho, a gente vai tratar da renúncia. Então, Jesus, quando ele chama o discípulo Pedro, quando ele chama Pedro, Pedro ele vai largar tudo. Ele vai largar o barco, ele vai largar a pesca, ele vai largar a velha identidade que ele tinha de pescador para seguir a Jesus. Então, o segundo conselho é renuncie os seus velhos hábitos. E, geralmente, quando a gente fala de velhos hábitos, tende a correr para dois sentidos. Às vezes, a pessoa ela tem uma tentação desse velho hábito, aí tem uma dificuldade mesmo de largar ele. E, se é esse o sentido, a Bíblia ela fala pra gente que naquilo que você era tentado, naquilo que era sua cobiça, agora faça o contrário disso, porque a Bíblia fala, você que roubava, agora trabalhe para ter o que dar. E a outra, deixa eu ver aqui na minha cola. Pra garantir. Tava garantido, não dá, não lembro. Lembrei. Bom, a segunda parte da renúncia, além da tentação, é você renunciar os velhos hábitos partindo da renovação do entendimento. É legal que Paulo ele fala pra gente, ele nos instrui a experimentar a vontade, em Romanos 12:2 está escrito que você experimenta a vontade de Deus ao renovar o entendimento. E em Romanos até o 12 ele vai falando de toda a justiça de Deus, ele traz versículos assim extremamente profundos
E no 11 ele fala da sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, quão inescrutáveis. E no 12 ele começa com rógovos. E é Paulo falando rógovos, é quase ele falando assim, pelo amor de Deus, vocês renovem o entendimento para experimentar a vontade de Deus. Então, renovar o entendimento, renovar a lente que você vê a vida, vai fazer você ver a vida por uma nova identidade, não por uma identidade passada. Então, o segundo conselho é: renuncie os velhos hábitos e as velhas crenças. Boa, vamos lá. Então vamos iniciar agora o terceiro conselho, tá? O terceiro conselho que eu tenho para você que está buscando aí entender a sua verdadeira identidade é para você entender quem você é. Por que eu falo isso? A Bíblia, ela vai falar em 2 Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores de Cristo. E aí eu fiquei pensando, o que isso quer dizer? Aí eu fui pesquisar qual que é a função de uma embaixada. A gente sabe que é um lugar que está em outro país e que representa uma nação, certo? E a definição que eu encontrei de embaixada é a seguinte, ó: representação oficial de um governo dentro do território de outra nação e configura-se como território estrangeiro em solo nacional. O que eu quero trazer isso para você? Que você habita na terra, mas você não é da terra. Por que eu falo isso? Porque dentro de nós existe uma essência divina. Então, a gente tá aqui de passagem, igual aquela música do Leonardo Gonçalves. Sou um estrangeiro, que ele fala lá. Não vou cantar porque eu não quero estragar a felicidade de vocês, né? Mas, quando a gente entende quem a gente é, eu volto no exemplo novamente do filho pródigo, mas agora do que foi embora. Ele gastou tudo que ele tinha e em algum momento ele se viu comendo com os porcos. E daí ele falou assim, não, pera, meu pai, os servos do meu pai têm banquetes para comer e eu tô comendo aqui com os porcos. Então se eu voltar, se ele me aceitar como servo, já vai estar muito bom para mim, porque eu não vou comer aqui com os porcos mais, nem que sejam as migalhas que caem da mesa deles. E daí teve um estalo na vida dele que ele falou, não, o meu pai tem muita coisa para me oferecer, então para que eu vou ficar me mendigando aqui? Então eu vou voltar. Um outro exemplo que eu gosto muito, e não está na Bíblia, mas é do Rei Leão. Eu falo bastante porque eu acho sensacional esse exemplo. É muito bom esse exemplo. Acontece toda a história, né? Não é spoiler para ninguém, porque se você não viu o Rei Leão ainda, gente, vamos combinar, né? Rei Leão, vamos né? combinar. Pelo amor de Deus, vamos ver o Rei Leão aí, o clássico. Quando a gente para pensar em Mufasa e Simba, quando Mufasa morre, Simba, ele foge. E nisso que ele foge, ele corre eternamente até ele desmaiar no deserto, né? Quando ele encontra ali Timão e Pumba, né? E acaba que no decorrer do desenrolar dessa amizade, eu não quero trazer o ponto da amizade como foco, mas da identidade do Simba. Ele era filho do rei, herdeiro do trono, e ele estava vivendo como um javali, um suricato. Um animal que é totalmente carnívoro estava vivendo comendo insetos. E não faz sentido. Por que isso acontece? Porque ele perdeu a identidade dele. E todas as vezes que eu e você perdemos a nossa identidade ou não sabemos quem nós somos perante Deus, a gente vai ficar vagando de forma aleatória no mundo. E não vamos estar seguindo em direção ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, tem um momento do filme que o macaco, ele bate na cabeça do Simba e fala assim, você tá vendo quem você é? Ele fala, não, eu não vejo nada. Aí ele fala assim, olha o seu reflexo na água. E quando ele olha, ele vê refletido a imagem de Mufasa. E a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, todas as vezes que você se olhar no espelho, não se enxergue como um fracassado, como um derrotado, como alguém que não é capaz de alcançar os seus objetivos. Porque você é filho do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou céus e terra. Se Ele é o Deus que criou tudo, fez divisão de terra, de água, criou todos os pastos, criou tudo que você imagina. Se Ele consegue controlar tudo isso, você acredita mesmo que Ele não consegue controlar a sua vida? Talvez hoje só está faltando para você conseguir entender quem você é perante Ele. Porque a partir do momento que você entender quem você é,
você vai começar a caminhar de acordo com aquilo que Deus chamou para ser. Então esse é o terceiro conselho. Entenda quem você é. Benção demais. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Eu pensei nisso na hora, falei, não vou falar. Eu não falei porque ia ser muito... Mas eu sempre quero. Benção. Bom, o quarto conselho é conheça o propósito. O título ele já é intuitivo para você pensar que é conhecer. A gente tende a pensar assim, é conhecer o meu propósito, então. Acho que é para que eu fui chamado, nesse sentido. Mas, para ter acesso à nova identidade, é bom conhecer o propósito e partir do princípio que não é o nosso propósito, mas é o propósito de Deus. É como nós estamos inseridos no propósito de Deus. Qual é a nossa parte, qual é a nossa vocação no propósito. Então, se você parte do princípio, entende que Deus tem um propósito, que fazer nós a imagem e semelhança dele, fazer nós como Jesus Cristo, se você entende que esse é o propósito, você começa a buscar a sua vocação neste propósito. Aí você já não pede mais a Deus para que ele abençoe os seus propósitos ou as suas decisões, mas você pede que ele alinhe as suas decisões ao propósito dele. E Pedro, quando ele larga tudo para seguir Jesus, depois de todas as experiências que Pedro passa com Jesus, de tudo que acontece, ele tem propriedade para falar para alguém assim qual seria o caminho da transformação, porque Pedro foi totalmente transformado. E ele, na epístola dele, na carta de 1 Pedro, ele começa já falando assim, ele começa falando para o povo de Deus que eles foram chamados segundo o propósito. Então, ele parte daí, ele sendo um transformado, ele já vai falar para os seus irmãos que para eles andarem segundo o propósito, conhecerem o propósito. Aí ele fala de obediência e da pureza do sangue de Cristo. Então, o quarto conselho é: descubra o propósito. Sabendo o propósito de você ser imagem e semelhança de Deus, segundo Jesus Cristo, que foi o exemplo em obediência, nós começamos a descobrir a nossa vocação neste propósito. Então, busca o propósito, tem alguma coisa queimando no coração para fazer, é Deus te chamando para algo. Boa, vamos lá. O quinto e último conselho. Né? Esse conselho foi algo que eu estava lendo um livro, na verdade é um livro da Zoe Lilly, que chama A Porta da Casa Vermelha, não sei se já chegou a ler. Se você ainda não leu, eu recomendo você a ler esse livro, que é um livro muito sensacional, tanto que eu li ele em 3 dias. Mas fui diretão. Devorou o livro. Devorei o livro, são 170 páginas, uma coisa assim. Nossa, mas enquanto eu li um trecho que Deus falou muito comigo, eu falei, poxa vida, esse é o quinto conselho. Que é meio contraditório, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Então o quinto conselho é: seja invisível. E daí você pode pensar, não, mas como assim eu vou ser invisível? Se eu sou filho de Deus, eu nasci para brilhar, eu nasci para aparecer. Só que, onde que está o ponto nisso? É você ser invisível não por escolha própria, mas você vai estar tão visível aos olhos de Deus que você não vai sentir a necessidade de ser visto pelas outras pessoas. E pode perceber que todas as pessoas que têm a necessidade de se aparecer em tudo que vai fazer é porque ela tem um problema muito grande relacionado à própria identidade. Porque ela começa a se preocupar com a opinião dos outros em relação a ela. Se eu coloco uma camisa e ninguém falar nada, eu já falo, meu Deus, essa camisa é horrível, ninguém me elogiou. Mas se eu tenho a minha identidade definida em Cristo, quando eu coloco essa camiseta, por mais simples que seja esse exemplo, eu olho pra mim e eu falo, caramba, eu tô lindo. A minha mãe, ela fica brincando comigo porque geralmente quando eu tô me arrumando, eu paro na frente do espelho, eu olho e falo,
Cara, se eu não fosse homem, com certeza eu te pegaria, porque que pessoa incrível. Seria você falando assim no espelho, né? Você mesmo, tá olhando pra mim agora. Você tá olhando, olha nos meus olhos, olha Eu como senti uma você é conexão incrível. aqui. E não é no sentido de ficar me achando melhor que as outras pessoas, mas é que eu entendo que se eu sou filho de Deus, eu tenho a essência de Deus, eu não preciso que outras pessoas me elogiem para eu ficar bem. Aquilo Deus já tá me falando. Ó, só do fato de você respirar, você ser perfeito, você já é incrível. Não é isso daqui, porque isso daqui é passageiro, a gente vai ficar velho, um dia a gente vai falecer aí, vai voltar pro pó. Então o importante não é isso daqui, mas é aquilo que você tem definido de Deus a respeito de você. Então todas as vezes que você sabe o que Deus pensa a respeito de você, a opinião das outras pessoas passam a não ter aquela importância que muitos outros dão, né? E eu falo opinião entre aspas porque com certeza a gente se importa com a opinião de outras pessoas, mas se importe com a opinião de pessoas que realmente fazem sentido para você. Se eu estiver andando na rua, passa um cara aleatório e fala, o seu cabelo é ridículo. Eu não tô nem aí, o cara nem me conhece pra falar alguma coisa. Eu ainda jogo e falo, porque você é careca? Tô zoando. mas se eu tô fazendo alguma coisa que algum amigo, por exemplo, tô tendo uma atitude, o Robson chega e vem falar comigo, é uma pessoa que eu considero, então eu vou levar em consideração. Então preste atenção nisso também, né? E pode fazer o teste. Pensa aí em alguma pessoa que você conhece, que aonde ela tá, ela quer aparecer. Faz esse teste, tá? Não na maldade. Quando ela vier falar alguma coisa querendo se aparecer, dá corda pra ela. Você vai ver como que ela se enche o ego dela, ela fica nem falar, caramba, eu tô arrasando. E em um outro momento, tesoura ela ou meio que dá uma ignorada nela pra você ver. Você vai ver que a autoestima dessa pessoa vai lá no chão. Por quê? Problema de identidade em Cristo. Ela precisa da aprovação de outras pessoas. Então, esse é o quinto conselho. Seja invisível, não por sua vontade própria, mas porque você é visível, você é tão visível aos olhos de Deus que você não precisa ser visto por mais ninguém, porque você sabe que o Pai, que é todo poderoso, ele já está te enxergando. Benção demais. A gente vem pra falar e acaba sendo edificado, né? É um negócio desse. Você acha que você vem aqui para ajudar e aconselhar, você acaba sendo ajudado e aconselhar. Mas bom, queria agradecer o Joe, queria agradecer você estar aqui, tirar um tempo do seu dia, vir aí. Considero muito obrigado mesmo, de coração, considero mesmo. E você que está aí, foi edificado. A gente estamos aí no canal O Irmão Mais Velho. Esse vídeo vai sair no YouTube, ele também sai no Instagram, agora que ainda estamos no começo, mas deixa aí o seu like, comenta alguma coisa. Muito obrigado pelo Joe que estava aqui, por você que assistiu aí até o final, tá bom? Esse foi 5 conselhos para você conhecer sua identidade, e o nosso objetivo é que você conheça mesmo e desfrute dessa identidade, tá bom? Esse foi O Irmão Mais Velho.